Boa noite, Brasil! Eu sou Armindo Esgorlon, CEO da SGA. Estamos aqui mais um dia ao vivo para o TI Estratégica. Hoje o TI Estratégica é super especial, com a presença do Rafa Silva, do Centro de Inovação da Unimed. E este daqui é o movimento do TI Estratégica, um movimento para valorizar o profissional de tecnologia, o qual nós acreditamos que, de tanto criar soluções para os desafios do negócio, este profissional vai deixar uma marca, um legado na empresa, que é ajudar a transformar todas as áreas e também o negócio. E hoje, para bater o papo com a gente, estarei aqui ao vivo com o Rafa Silva, do Centro de Inovação da Unimed, Unimed BH, e vai ser uma conversa muito interessante, porque a Unimed atua no setor de saúde, um setor que foi altamente impactado no ano de 2020 em função do Covid, e ele vai falar para a gente sobre inovação dentro desse cenário bastante desafiador. Boa noite, Rafa Silva. Tudo bom? Tá me escutando Tudo bom, bem? meu cara? Estou te escutando bem, você me escuta bem? Estou te escutando bem, sim. Maravilha, maravilha. Obrigado, um prazer poder receber você aqui e estar nesse bate-papo aqui ao vivo com a gente, viu, Rafa? Seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. Trabalho bacana que vocês têm feito aí para fomentar as informações aí mais atuais sobre tecnologia e inovação. Muito legal. Parabéns. Legal, Rafa. A gente acredita muito que o profissional de TI está vivendo uma fase dentro da sua carreira bastante especial, porque tudo que tem acontecido tem trazido um protagonismo muito grande para esse profissional, que tem criado diversas soluções aí para os desafios que se colocam no dia a dia. E a gente acredita que é através dessa área, desse profissional, que vai ajudar a transformar as áreas da empresa e, consequentemente, o negócio. Então, o TI estratégico, ele se trata muito disso também, viu, Rafa? Legal. Já era importante, agora que todo mundo precisa de ser digital, se tornou mais ainda, né? Exatamente, exatamente. E para a gente esquentar esse bate-papo aqui, Rafa, já queria te introduzir, já queria conhecer melhor a sua história, né? Não só eu, como todo mundo que está online aqui com a gente nesse momento. Eu trabalho com inovação, já vai aí para 10 anos, 10, 11 anos. A minha formação não é em tecnologia da informação, não é em TI. Acho que isso quebra algum paradigma, né? Que para trabalhar com inovação tem que ser da área de TI. TI é importante, mas não é a única área que possibilita. A gente acredita muito, né, na convergência de habilidades, de formações e de experiências diferentes. Eu sou formado em Relações Internacionais, sou internacionalista de formação, cheguei a trabalhar na área governamental dessa área, né, de Relações Internacionais. Depois eu migrei rapidamente aí para a inovação, com muito foco em trabalhar com startups, inclusive internacionalização de startups no primeiro momento. E quando nem se falava muito em startups, né? Não tinha ainda São Pedro Valley, não tinha um ecossistema vibrante aí de startups no Brasil. Era algo muito emergente ainda. Então, a minha lógica era começar a fomentar mesmo esse tipo de trabalho. Foi onde eu comecei as minhas pós-graduações e formação em TI, porque acaba que startup, né, a maioria era digital, são digitais ainda, né? Existem startups de outros setores, mas são digitais em sua maioria. E naquela época, quando estava nascendo, era importante nesse sentido. Mas quem me puxou primeiro foi a área de biotecnologia. Então, eu fiquei por algum tempo, quase 5 anos, trabalhando no fomento a startups, aceleração de startups e negócios e produtos em biotecnologia, que era um trabalho assim totalmente diferente do que eu já tinha experimentado, né? Exige um conhecimento muito específico. E foi aí que eu descobri
o quanto a questão da tecnologia, da estratégia para a tecnologia e para a inovação ela é importante, né? Não só o conhecimento técnico, mas o quanto que a questão estratégica ela é importante. E de lá para cá eu comecei então a me especializar mais nessa parte da estratégia de inovação, seja de grandes empresas, sejam de startups. Concluí, então, esse tempo, né, trabalhando com startups, numa aceleradora que eu ajudei a fundar aqui em Belo Horizonte para trabalhar especificamente com startups. Lá a gente acelerou aí cerca de 100, 150 startups. E aí, a partir disso, eu comecei a criar vontades aí de ir para o mundo corporativo. E o Centro de Inovação da Unimed estava passando por um momento de redefinição de modelo, né? Foi criado em 2014, eu cheguei lá em 2017 para 2018. Não, desculpa, isso. Cheguei lá em 2017, no início de 2017, e aí estou lá participando desse processo aí, onde a gente redefiniu o modelo de atuação do Centro de Inovação, redefinimos o conceito de inovação para a Unimed BH e estamos muito atrelados aí à questão da transformação no digital. De lá para cá eu fiz ainda um trabalho, uma formação em gestão estratégica da informação na UFMG e hoje estou com um MBA aí muito ligado a tendências, ligado à questão digital de consumo na ISPM em São Paulo, focado aí na economia do comportamento. Então é um pouquinho aí do background, é bem diverso aí, muito nesse sentido de ficar à frente aí dos movimentos do mercado. Legal, Rafa. E hoje você está lá no Centro de Inovação da Unimed e a gente fica bastante curioso para entender, né? Como é que é a atuação hoje do Centro de Inovação da Unimed? Como é que vocês aplicam inovação para o negócio? Um negócio que tem uma característica humana muito forte também, né? Isso Sim, é sim. importante. O Centro de Inovação ele tinha uma característica de ser algo apartado, é o que muitas empresas praticam, né? E funciona, né? Mas foi um modelo que não funcionou muito bem por algumas questões na Unimed. Funcionava bem, mas tinha um potencial de ser maior. E aí, por isso, houve essa redefinição aí em 2017. Então, o que aconteceu foi que a gente, primeiro, a gente se questionou, né? O que se entende por inovação? O que eu entendo por inovação é o que o meu diretor está entendendo como inovação? É o que o meu colaborador está entendendo como inovação? É o que o nosso enfermeiro lá na ponta está entendendo como inovação? Então, houve primeiro esse momento de reflexão e aí a gente viu o quanto que a gente precisava se aproximar do negócio, né? Sem perder uma identidade de ser algo que está ali para catalisar a empresa, no sentido de não ter os mesmos vícios, os mesmos times, né, corporativos, que a gente sabe que é um desafio para todos acelerar esse processo, ser algo diferente, mas muito próximo das necessidades da empresa. E aí foi isso que a gente acabou construindo, então, desde então. Então é um modelo que tem uma vida própria, né? São pessoas que compõem hoje com uma formação diferenciada e muito diversa, mas que está o tempo todo em contato com o negócio, com todas as áreas da empresa, para entender quais são as deficiências, as dificuldades, os desafios, para que tudo aquilo que a gente vá a ser criado ou que a gente está estudando, ele tenha essa conexão com algum desafio, porque é aí que a gente se torna estratégico. Então, hoje, a gente trabalha tanto de maneira independente, buscando tendências de mercado. Muitas vezes não é do setor que a gente atua, muitas vezes são de setores totalmente diferentes. E também recebendo os desafios e as demandas que vêm das áreas, de todas as áreas da empresa. Então, desde um colaborador a um diretor, a gente está ali para conversar, para entender qual que é o desafio e avaliar se realmente é um desafio que a inovação ela precisa ser um ingrediente ali a mais e a gente vai e atua junto com a área. E aí o importante dizer é que nesse sentido de trabalhar tanto com o desafio da área quanto com as tendências de mercado, nunca um projeto ele é feito para a área de inovação. Ele sempre é um projeto feito com
e para alguma área. Então, a gente tem um modelo de inovação muito colaborativo e co-criativo. Então, a gente não faz nada sozinho, a gente sempre tem uma área ali participando, envolvida e interessada naquilo. Senão, realmente, como eu falei, a gente não tem uma inovação estratégica, né? A gente tem uma inovação aí só para ganhar prêmios, né, e etc. Legal, Rafa. E você disse que o Centro de Inovação da Unimed ele trabalha dentro do contexto de transformação digital. E o que é Isso. transformação digital para você e para a Unimed? Como é que vocês enxergam esse tema de transformação digital? A gente enxerga a transformação digital como uma necessidade, considerando o momento em que a gente está agora. O contexto em que todas as empresas estão é um contexto que é mais digital, né? Ele tende a ser mais digital. Então, é isso que a gente tem focado bastante. Só que é uma transformação digital que ela tem um objetivo. E ela tem um objetivo principalmente em focos de competitividade. Então, a gente entendeu que quando a gente está falando hoje, né, no momento atual, no momento que a gente está falando de uma era de experiência, né, que a gente sai da era da informação para ir para uma era da experiência, sobretudo do cliente. A gente entende então que qualidade se torna uma commodity, porque todos os serviços eles têm que ser eles têm que ter uma qualidade, né, importante, porque senão o cliente ele está cada vez mais exigente, ele não vai adquirir aquele serviço. Então, no entendimento que a gente está nessa área da experiência, que qualidade se torna commodity, eu tenho umas outras séries de coisas que eu preciso me tornar diferente dos demais, né? Me diferenciar. Como, por exemplo, integração de sistemas, né? É uma questão muito importante. A própria questão de ser mais ágil, né? Hoje o cliente ele não quer esperar, ele está acostumado com o imediatismo. Todo mundo que entrou agora, né, para o mundo digital durante a pandemia, seja por uma vontade ou por uma obrigação mesmo, devido aí à questão das limitações do isolamento social, que se acostumou a querer as coisas para ontem, então a gente tem que se tornar mais ágil. A gente tem que entregar uma experiência diferente, encantadora para o cliente, né, um outro tipo de relacionamento. Então, todos esses são focos de competitividade. Além de tudo, quando a gente olha para dentro de casa, a gente tem uma série de oportunidades aí para gerar eficiência, para valorizar, inclusive, o trabalho dos colaboradores em tarefas, né, mais conscientes, em que ele pode usar o seu potencial ali de criatividade, não tarefas repetitivas. Então, o foco está isso, tá? Da nossa transformação digital, a gente entende como um mecanismo que a gente está usando, né, uma metamorfose da empresa, para a gente atingir esses focos de competitividade e também para a gente se tornar melhores dentro de casa, mais eficientes e poder usar o melhor do potencial aí do ser humano aí em prol da saúde. Maravilha, Rafa. E quando a gente coloca o contexto aqui, para a gente esquentar mais o nosso papo, da pandemia, Uhum. a saúde, sem dúvida nenhuma, ela também foi um mecanismo dentro da sociedade extremamente ativado dentro desse processo. E como é que isso trouxe desafios para o Centro de Inovação? Como é que vocês atuaram durante esse processo que, ao mesmo tempo em que a sociedade demandava uma necessidade da saúde, você tinha também um contexto ligado ao isolamento, né? Então, Uhum. ela aproximava e afastava ao mesmo tempo. Como é que vocês, como Centro de Inovação, atuaram dentro desse contexto? A pandemia, né, o novo coronavírus, até hoje me incomoda o fato da gente, né, que é da área de inovação, a gente saber que ninguém conseguiu prever, né, nem o coronavírus e nem a dimensão que a pandemia poderia causar, o impacto que ela podia causar nos nossos negócios, nas nossas vidas, de maneira antecipada, né? A gente passou um final de ano aí muito normal, tranquilo, e aí a gente surpreendeu isso já no início do ano. Então, para a gente se perguntou muito assim, quais são as tendências, né? A gente que trabalha com tendências, como que a gente não conseguiu prever isso e o que isso muda em todas as tendências. Mas aí a gente percebeu que o nosso trabalho de tendências anterior ele foi muito importante,
já havia, desde 2018, a gente está trabalhando num novo projeto de telesaúde, de telemedicina na Unimed, pelo Centro de Inovação. A gente já estava com uma plataforma é, que já tinha saído da fase de piloto dela, de protótipo, então ela já estava praticamente pronta, e a gente já tinha testado ela nos cenários que o Brasil permitia a telemedicina, que é o que se chama de teleinterconsulta. É quando você tem dois médicos participando do atendimento de um cliente, cada um em uma ponta, né? E aí tem a presença de um médico ali, ele está atendendo e ele consulta um especialista. Então, em 2018, a gente começou vários estudos para o desenvolvimento, já percebendo uma tendência, que essa tendência ia chegar no Brasil, era uma coisa forte. A gente também fez uma série de trabalhos dentro da empresa, no sentido de criar uma cultura de receber essa tendência, porque era uma novidade, era uma transformação. Então, foi um trabalho assim muito interessante do ponto de vista de que seguimos todas as etapas de inovação, criando um protótipo, criando pilotos, né, para testar isso acontecer. E aí, quando a pandemia ela aconteceu em março, a gente já tinha então uma defesa, um projeto de inovação que poderia ser usado naquele momento. Inclusive, a Unimed ela definiu que a sua principal ação de enfrentamento ao novo coronavírus seria o oferecimento de uma consulta online, né, que existe até hoje. A gente bateu aí já mais de 100 mil consultas online. A gente esperava aí uma média aí de umas 100 consultas esse ano via telemedicina, devido à regulamentação no Brasil, e a gente já passou aí de 100 mil consultas realizadas. Então, esse trabalho anterior de tendências, ele foi muito importante. Outro projeto, por exemplo, que a gente já estava em níveis avançados de desenvolvimento, foi a questão de chatbots, que aí resolveram em muito o atendimento do cliente, que ficou limitado em relação às necessidades de isolamento, né? Ele precisava ser atendido por outros meios. E a gente teve crise de call center, entre outras coisas, né? Porque também eram profissionais que precisavam se proteger. E aí, rapidamente, a gente já tinha ali um chatbot, um bot, para poder, então, atender os clientes. Mas era um trabalho também que a gente não começou antes, na pandemia. A gente já tinha começado ele em 2019, já estava em fase de conclusão. Então, no momento, mesmo que foi um momento de muita incerteza, a gente assertivamente já tinha postado nas ferramentas que a gente ia colocar em ação anteriormente, e por isso deu certo a nossa estratégia de trabalho. Posto esses projetos, né, alavancados, e a gente hoje tem um combinado e um acordo dentro da empresa de que a gente só vai até a fase de testes, pilotos e prototipação. A partir daí, são outras áreas, né, parceiras então, que assumem aquele projeto, que ele deixa de ser inovação. Então, a gente trabalhou demais no mês de março inteiro para poder colocar o serviço no ar, estruturar tudo. E quando foi abril, a gente já estava focando em outros projetos, mesmo no meio da pandemia, que pertenciam a esse período que a gente está vivendo agora. Né? E aí já com foco em novos projetos de inovação, porque a empresa já tinha, então, absorvido esse novo serviço, que era a telemedicina, que ela deixou de ser inovação para ser sobrevivência num momento aí de muita importância. Então, esses acordos também, até onde a gente vai, que horas que eu passo a bola, foram também muito importantes ter isso já definido antes da pandemia, senão seria um caos completo no processo de inovação. Então, Rafa, você tocou num ponto muito importante dentro desse contexto, que foi o processo de vocês terem se preparado antes. Vocês não se prepararam para a pandemia, mas a empresa estava preparada, e isso que é importante a gente reforçar nessa mensagem, a empresa ela estava preparada para lidar com as situações que se apresentaram durante este ano. Isso. Ela já tinha começado um movimento, não um movimento só da digitalização. Mais importante do que isso, um movimento
para que ela pudesse abraçar os desafios e as oportunidades que se apresentaram no ano de 2020. E Isso. quando a gente olha daqui para frente, esse passa a ser um desafio extremamente relevante que todos os executivos de negócio com certeza estão passando, que é como é que eu preparo, e os líderes de TI também, como é que eu preparo a minha empresa não para entender o que vai acontecer, não só para isso, porque entender o que vai acontecer para frente está difícil, né, Rafa? Está difícil entender como que vai se comportar o ano de 2021. É. Então, como é que eu preparo a minha empresa para ela ser flexível ao que vai vir à frente? Para ela ser flexível ao que vai acontecer e que a gente ainda não consegue ter uma boa dimensão disso daí. Então, essa preparação ela é fundamental, porque direciona, né, orienta a empresa sobre quais as estratégias e as decisões que ela tem que tomar hoje para poder estar mais preparada para o dia de amanhã. Então, foi uma bela reflexão essa daí sua. Eu queria aproveitar... Pode falar, Rafa. Não, exatamente isso. Eu ainda acrescento ainda um ponto de vista importante, porque a gente está falando de preparação e não estamos falando só de preparação de tecnologia, a gente está falando de preparação de pessoas. Então, assim, para que a estratégia da Unimed PH hoje desse certo nesse ano, teve todo um capital de investimento de conhecimento em pessoas muito grande ao longo desse tempo que eu comentei. A Ana, ela está participando aqui, eu vi o arroba dela entrando aqui, foi uma pessoa assim que se dedicou muito durante muito tempo, né? Desde do início desse projeto. E assim, o tanto de conhecimento que ela teve que adquirir, né, para que quando chegasse no momento, né, de colocar o sistema no ar desse certo, e assim, não podia dar errado. E também teve uma questão muito importante. Eu acho que a questão da nossa ferramenta de telemedicina ela foi importante no sentido de que foi um produto também que foi adaptado e evoluído muito rapidamente de acordo com a interação com o cliente. Que a gente não está muito acostumado a isso nas grandes empresas, né? A gente está ali preparado para levar o melhor produto já certinho para o mercado. E na medida que o cliente ele ia interagindo com a plataforma e que a gente sentia uma necessidade de melhoria, as melhorias elas foram diárias. Então, ou melhor, tinha dia que a gente subia duas versões da plataforma para o ar. Porque, colocamos uma sala de espera. Não está legal a sala de espera porque o cliente não está entendendo o conceito da sala de espera. Tira a sala de espera. Então, foi algo também que a gente fez em colaboração com os clientes nesse sentido. Então, é uma preparação, inclusive, de mindset, de conhecimento, não só de infra e tecnologia. Muito legal. E dentro desse conceito da inovação, eu sei que vocês realizam diversos processos de inovação aberta, né? Sim. Inovação aberta é quando vocês convidam outras empresas para poder contribuir no processo de inovação da própria Unimed. Isso. Como é que funciona esse processo? Como é que esse trabalho de inovação aberta? Como é que vocês interagem com o ecossistema aí dentro do Centro de Inovação, Rafa? A gente tem pleno entendimento de que a gente não precisa fazer tudo e não precisa fazer tudo sozinho, né? Já há alguns anos que as áreas de inovação têm trazido essa mentalidade para dentro da empresa e fortalecendo isso. Então, o conceito de inovação aberta ele passa por isso, por esse entendimento dentro da Unimed. A gente faz um trabalho aí de prospecção e de relacionamento com o ecossistema, sobretudo de startups, desde 2014. Isso é muito forte como características da nossa atuação. Em 2017, a gente reformatou esse tipo de relacionamento com startups e criamos um programa que se chama Link One. A gente teve um entendimento de que não precisava a empresa ter uma aceleradora dela de startups, inclusive porque o Brasil já tinha muitas aceleradoras lá em 2017 de startups, tinha um trabalho de empreendedorismo e fomento muito bacana feito pelo Sebrae. Então a gente entendeu que, enquanto empresa, o que a gente pode oferecer para as startups é a possibilidade de entender o produto dela, se tornar cliente dela e, ao mesmo tempo, ter um problema resolvido por aquela nova empresa. Considerando o nosso contexto e a característica de empresa que nós somos, a gente percebeu também que fazia mais sentido e tinha mais chance de ter sucesso se eu fizesse um relacionamento, uma conexão com uma startup
já avançada. Aquelas startups em fase de protótipo, ideia, a gente tinha um match bacana, mas não gerava algum resultado. Então a gente também teve esse entendimento, continuamos relacionando com elas, mas aí a gente fez uma parceria com algumas aceleradoras. Então a gente indicava, no momento que a gente via uma promessa ali de produto bacana, a gente indicava para essas aceleradoras. Então, voltando no nosso foco, que eram startups mais avançadas, a gente tinha, então, duas questões que a gente poderia apoiar. A questão da startup, de sermos uma cliente dessa startup, né, aumentar o portfólio dela de clientes, e também a questão de investimento, que é uma característica e uma necessidade desse tipo de startup. Muitas vezes, para continuar crescendo, ela precisa de investimento. Então, a gente fez uma parceria com um fundo de investimento, que na época se chamava Incide, hoje chama Capital, KPTL, é diferente a sigla. Se tornamos parceiros desse fundo de investimento, e aí criamos o programa Link One de maneira até inédita no Brasil. Foi a primeira vez que uma grande empresa se uniu a um fundo de investimento para praticar inovação aberta. Então, o foco era a gente anunciar para o mercado de uma maneira mais direcionada e clara qual tipo de startup que a gente estava buscando, de qual setor, até porque a gente não tinha interesse só em startups na área da saúde, a gente conhece uma empresa como uma empresa qualquer, então a gente precisa de inovação na área jurídica, na área administrativa, na área de educação, então a gente precisa desse tipo também. Então as pessoas não viam a gente como esse tipo de empresa, focava só na saúde. Então a gente escolhe anualmente um tema, um foco, uma área, anuncia que aquela edição do programa é com esse foco, e aí a gente seleciona em torno aí de 5 ou 6 startups para rodar um piloto conosco, aí, um piloto rápido, que a gente busca aí de 3 meses, e a gente teve uma edição que ela teve que ser um pouco mais alongada, porque a gente fazia piloto, inclusive, com cliente, com paciente. Então, por essa característica, foi um pouco maior. A gente banca esses pilotos, os custos desses pilotos, né, na época que podia viajar. Se essa startup precisa de vir para Belo Horizonte para acompanhar, então esses custos todos são bancados pela empresa, pelo programa. E durante o programa a gente está fazendo ali uma análise de quanto aquele produto ele resolve um problema, então, da empresa. E o que a gente fez muito, que foi muito interessante, e acho que é uma boa lição aprendida, é que a gente mobilizou as áreas internas antes de lançar o programa. Então, se eu falo que hoje a Unimed está procurando startups em X área, é porque houve uma negociação interna, houve um trabalho interno de avaliação se é o momento que a gente tem, se a gente tem, inclusive, disponibilidade de tempo para rodar pilotos nessa área. Então, há uma negociação, há um patrocínio interno primeiro. E são formados times específicos para trabalhar com cada startup, de colaboradores da área, da inovação, da TI e da startup. E, inclusive, esses times, eles competem. É uma competição positiva. Então, no final, a gente, inclusive, tem a equipe que melhor se saiu, que é aquela que conseguiu, de fato, melhores resultados com seu piloto. Ao final do programa, a gente tem, então, possibilidade de 3 resultados. Eu posso contratar aquela startup, porque eu vi que ela resolve um problema que eu tenho, foi bacana o piloto. Eu posso me tornar parceiro dessa startup. A Unimed hoje ela tem outras empresas, outros negócios, uma spin-off em tecnologia, uma spin-off em consultoria. Então, eu posso fazer alguma parceria com essa startup por meio dessas spin-offs. E tem também a possibilidade de fazer um investimento nessa startup, e aí é por meio do fundo. Então, ele segue a tese do fundo e aí pode fazer o investimento na startup. Enquanto o Centro de Inovação a gente não investe, é um parceiro que faz isso. E podem ser 3 decisões aleatórias. Inclusive, já aconteceu. A gente não contratou uma startup, mas o fundo investiu naquela startup. A gente contratou uma startup que o fundo não investiu. Então, também são várias as possibilidades de acontecer. O último resultado muito positivo do Link One foi a contratação da startup Psicologia Viva, porque a gente entendia que a nossa plataforma de telemedicina era específica para os médicos, né, para o uso de médicos e profissionais da saúde enquanto enfermeiros, mas para a psicologia exigia ali uma especificidade que a Psicologia Viva já tinha. Então, ela foi uma startup contratada e que
resolveu um problemão da Unimed agora na pandemia, para que os clientes não ficassem sem o atendimento psicológico. E também praticamos a inovação aberta. Eu contei um pouquinho aqui como que funciona com as startups, com as universidades. Hoje a gente mantém um programa, a Unimed ela está se preparando para se... Já é, né? Mas assim, a gente quer ser mais. Pautado em dados, né? A gente tem uma lógica aí de ser uma empresa data-driven, e a gente percebeu que isso começa pelo conhecimento, pelo investimento no conhecimento. Então, hoje a gente tem uma parceria com a UFMG, com o Departamento de Ciência da Computação, em que os professores são consultores, tutores de uma turma de colaboradores. Somada a essa turma de colaboradores, a gente paga anualmente algumas bolsas de estudo de alunos do DCC que se juntam a esse grupo de colaboradores, e eles resolvem 4 problemas da Unimed ligado a dados durante o ano. No final, a gente, então, tem ali uma formação prática dos colaboradores em ciência de dados e, inclusive, a possibilidade de contratação desses bolsistas para se tornarem aí colaboradores da empresa. Então, nessa área de ciência de dados. Então, é uma forma aí de praticar mesmo ganha-ganha e trazer a universidade para dentro também desse processo de inovação. Muito legal, Rafa. Eu queria saber sobre Circuito Manu. Uhum. O que é, como é que funciona, como é que é esse projeto aí, Rafa? Em 2019, a gente assumiu o desafio da gente desenvolver chatbots de maneira acelerada para melhorar a experiência do cliente, do médico, do colaborador, do prestador. Então, eram vários públicos, várias necessidades. Então, a gente começou esse processo criando aí, então, um programa, né, para envolver, inclusive, a empresa como um todo nesse processo aí de criação de chatbots. E o primeiro passo foi, então, escolher um parceiro, né, para ser a plataforma parceira para o desenvolvimento. No caso, foi a Take, a que melhor nos atendeu. E a partir disso, a gente desenvolveu uma squad dentro de casa para o desenvolvimento desses chatbots, para trabalhar na plataforma então, da Take e desenvolver os chatbots internamente. Uma squad muito pequena, inclusive, né? A gente pegou alguns colaboradores, inclusive do Centro de Inovação, especializamos esses colaboradores em chatbots para eles mesmos desenvolverem, e aí fizemos um programa híbrido com a nossa área de o X e o Y, que também está com a gente, né? O design de experiência do usuário, que também está lá com a gente no Centro de Inovação. E aí desenhamos uma metodologia de criação de chatbots que passava, então, pelo desenvolvimento tecnológico dos chatbots, né? Pelo desenvolvimento ali na plataforma, pelo trabalho de designer de experiência do chatbot, então banho ali de X e o Y naquele bot. E também pela parte de curadoria com as áreas de negócio, né? Então, para quem ainda está criando ainda a lógica de construção de chatbot, a curadoria é uma parte fundamental, que é onde o bot vai aprender e vai se tornar mais eficiente. Então, são esses 3 pilares aí do que a gente chama de Circuito Manu. Chama Circuito Manu porque a nossa assistente virtual, assim como a Magazine Luiza tem a Lu, a nossa se chama Manu, que é a junção aí de minha assistente na Unimed BH. Então, a Manu, ela foi criada, acelerada, né, a criação dela por meio dessa questão do Circuito Manu. Deu muito certo, inclusive, a gente teve um excelente resultado agora na pandemia. Quando, né, estourou a pandemia, a gente já estava com o bot pronto, né, o robô pronto para levar para o WhatsApp. E hoje viramos até case referência aí, que o nosso bot hoje resolve 90% dos problemas dos clientes pelo WhatsApp sem a necessidade de um cliente, sem a necessidade de um colaborador, de uma pessoa humana ali interagindo. Então, isso assim, é um grau de eficiência muito difícil de se alcançar, e a gente coloca que com certeza isso se deve ao modelo de desenvolvimento de bots que a gente criou,
que navegou aí nesses três pilares. E a gente resolveu, né, o case foi muito bacana e a gente resolveu criar uma forma de externalizar ele, né, de passar esses aprendizados, lições aprendidas que a gente teve. Então, esse ano a gente conseguiu fazer de maneira online um bootcamp, que já é uma coisa que a gente já faz sempre no Centro de Inovação, para que outras empresas pudessem aprender com o nosso case. Então, foi um dia, foram 17 horas de online, ao vivo, passando essas informações para um grupo de empresas que se inscreveram e participaram conosco. E aí a gente fez esse trabalho já pela spin-off de consultoria da Unimed, que se chama Horizontes. Então, também é uma forma aí da gente, essas inovações que a gente conseguir também passar para o mercado. Muito bacana. Ô, Rafa, a característica do negócio da Unimed, que é a saúde, é uma característica que envolve muito o contato humano, né? Entre Sim. o profissional de saúde e o paciente que demanda por algum tipo de aconselhamento. E, naturalmente, quando a gente entrou na pandemia, a gente precisava de proteger os dois lados, tanto o profissional quanto o paciente, né? E eu conheço, tem muitas pessoas conhecidas que são da área da saúde e, naturalmente, se viram ali num desafio de como é que eu continuo prestando assistência, porque envolve mais do que você está trabalhando, né? Envolve uma questão de sociedade, uma questão social, inclusive, de assistência, de prestação desse apoio, né? Num momento como esse. Então, certamente, no contexto desse, a inovação ela é fundamental para poder ajudar a criar pontes, né? Poder ajudar a criar soluções. Eu queria entender como que o Centro de Inovação da Unimed trabalhou ativamente durante esse período para fazer a diferença na vida das pessoas, que acho que esse é um lado humano do trabalho de vocês que a gente precisa também de valorizar aqui neste momento. Legal, essa pergunta é bem bacana, principalmente para a gente que é da área da saúde, né? Do ponto de vista corporativo, houve uma movimentação muito bacana de todas as áreas no momento em que a gente percebeu o grande desafio que teria pela frente em relação à pandemia. Então foi muito rápido, né? A interseção ali entre RH, áreas assistenciais, então todo o cuidado, né, que a gente estava tendo ao mesmo tempo com o cliente, a gente também estava tendo com o colaborador. Do ponto de vista de inovação, nós mobilizamos um estudo muito rápido de em torno aí de umas 20, 25 novas tecnologias, novas possibilidades que poderiam ser absorvidas. Um estudo muito bem detalhado que o nosso time de tendências fez. Já assim, olha, isso aqui está em fase já de teste, isso já está já em fase comercial, custa tanto, é a empresa X, é a empresa Y e tudo mais. Então, esse estudo ajudou muito na tomada de decisão das nossas lideranças para saber o que fazer, o que devia ser investido em termos de novidade tecnológica para esse momento. Do ponto de vista do colaborador, então foi pensado tanto a questão assistencial dele, né, de colaboradores que podiam ficar doentes e necessitar atendimento, da prevenção daquele colaborador que está na linha de frente, né? A gente tem a maioria dos colaboradores são da área assistencial, hoje somos em torno aí de 5 mil, mais de 5 mil, 1.000 são da área administrativa, os outros 4 estão na área assistencial, então é um universo muito grande. E o colaborador ele pôde, então, contar aí com tecnologias como, por exemplo, Talkbot, já que a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas, então são robôs fazendo ligações para nós, colaboradores, para perguntar como que estávamos, se a gente estava sentindo algum sintoma, algum tipo de característica, né, do coronavírus. E dependendo da sua resposta, se sim ou não, você era monitorado por aquele robô. Você voltava a receber algumas ligações diariamente ou periodicamente, de acordo com protocolos bem definidos. E a partir disso, se fosse o caso,
você já receberia ali a informação para fazer uma consulta online, que era a mesma consulta online que os clientes já estavam recebendo, né? A questão dos testes também, que era um teste em domicílio, né? A possibilidade de fazer o teste em domicílio. Então, houve uma mobilização muito rápida, usufruindo das próprias tecnologias aí que estavam sendo pensadas para o atendimento do cliente. No momento seguinte, que foi o momento de pensar a retomada, né, o início de uma movimentação mais presencial, houve também um alinhamento. Eu, particularmente, participo de um grupo multidisciplinar que até hoje tem discutido essa questão da retomada, já pensando o ano de 2021, né, não mais 2020, mas para que o nosso prédio ele fosse, então, todo preparado para receber os colaboradores nessa retomada gradual. Inclusive, uma informação curiosa, a central de telemedicina da empresa ela foi criada, né, ela foi estruturada no Centro de Inovação. Né? Hoje, o Centro de Inovação ele conta com salas multiuso, diversos espaços, né, que não são só espaços de escritório. Então, esses espaços não iam ser utilizados, então rapidamente serviram ali, num primeiro momento, para a gente finalizar os pilotos, mas depois está permanente até hoje ali a central de telemedicina no Centro de Inovação. Então, de novo, com muito alinhamento colaborativo das áreas para definir esse momento de retomada. E agora estamos juntos de novo, já rodando alguns pilotos, inclusive de modelo híbrido de trabalho, né? Não é desconsiderar a pandemia, mas pensando além pandemia, o que os aprendizados do home office nos ajudam a definir um modelo permanente de trabalho híbrido. Então, já está dentro da nossa área de tecnologia da informação, um piloto acontecendo já para a gente testar, para ver como que funciona esse modelo híbrido em que eu tenho aí escalas diferentes de pessoas que precisam estar presenciais, então elas são 100% presenciais, de pessoas que estão que podem fazer, né, remotamente, então elas têm dias de home office e dias presenciais, e pessoas que podem ficar em home office, né, 100% remoto, sem gerar nenhum tipo de prejuízo ali para as tarefas dela. Então, inclusive pensando aí no futuro da gente ter vagas, no futuro próximo, tá? Vagas 100% presenciais, né? Uma vez que hoje um dos grandes desafios do setor de TI é a questão de profissionais, pelo menos em Belo Horizonte, né? Então, é algo que a gente está se preparando aí com os aprendizados que a gente teve durante esse momento. Maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui, Rafa, da Ana. Legal. Rafa, você sente resistência da sociedade em relação à telemedicina? Tem algumas pesquisas muito bacanas, inclusive elas são pesquisas momentâneas feitas durante a pandemia. Então, você consegue ver a edição desde do início, lá em março, aí tem uma nova no final de março, uma outra em abril e tudo. E o que você percebe nessas pesquisas é que está havendo um maior agora, um maior aculturamento do paciente, né, do cliente, com novas tecnologias em todos os setores, e aí saúde não seria diferente. Então, o que a gente percebe são os índices dessa pesquisa mostrando que as pessoas esperam e querem que a telemedicina ela continue mesmo pós a pandemia. Então, assim, em termos da sociedade, eu acho que a experiência que a gente teve no Brasil foi positiva, né, em geral, porque por exemplo, o nosso serviço de telemedicina, ele está com um NPS, né, que é o que mede a satisfação do cliente, de 87. Então é gigantesco para uma coisa que é nova, né? É um número muito importante, muito positivo para uma coisa que é extremamente nova. Então, inclusive, não era esperado, né, essa boa experiência que o cliente brasileiro teve, porque era uma coisa super nova no Brasil. Então, acho que soubemos fazer muito bem. Então, as pessoas têm gostado. Então, se a gente segue, né, nesse termômetro aí, as pessoas já têm pedido que não seja algo só durante a pandemia, seja algo
pós-pandemia também a questão da telemedicina. Ou seja, a sociedade também está se abrindo para novas tecnologias, novos modelos, novas formas de interação. Exato. Certo, Rafa? A gente pôde tirar ali alguns preconceitos, né? Não é o preconceito, não, é o pré-conceito mesmo, de que seria ou não possível fazer as consultas por telefone, né? Por computador. E acho que a pandemia mostrou que é possível sim, então, do lado da sociedade, a gente tem visto pouca resistência. Maravilha. Rafa Silva, estamos chegando aqui ao final da nossa live do TI Estratégica. Quero agradecer bastante pelo bate-papo, por ter esclarecido também muita gente que acompanha e vai ouvir a gente depois no podcast. Com certeza é cliente Unimed, interage com esse modelo que a gente está falando. Então é muito bacana ver o que está por trás dessa interação, da interface que a gente tem como consumidor, como paciente. E o trabalho brilhante que vocês vêm fazendo aí, facilitando muito a vida da nossa sociedade, para ter acesso a esse importante recurso que é o profissional de saúde. Então, aqui meu agradecimento para você. Se você quiser deixar umas palavras finais aqui, Rafa, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, foi um prazer, foi muito legal. Inovação é isso, eu acho que estou nesse setor já tem algum tempo e aprendi, uma das primeiras coisas que eu aprendi é o quanto que é importante você dividir e também você escutar, né? E para escutar você também tem que dividir. Então, sempre que eu posso, estou participando, estou me envolvendo, porque eu acho que essa troca é sensacional aí para a gente no dia a dia. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que você continue aí para que esses assuntos permaneçam aí na rede para todo mundo. Com toda certeza. Obrigado, boa noite a todos, boa noite, Brasil, até mais. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.